Gleison, criador aqui do canal. Vim convidar todos vocês a se inscreverem, compartilharem, curtirem e, por favor, comentem o que vocês acharem do vídeo. Façam o canal crescer. Desde já, muito obrigado e vamos lá. E já ia me esquecendo, se vocês, qualquer pessoa que assistir o vídeo, tiver um relato, ou um conto, ou qualquer coisa que queira compartilhar com a gente, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo, você me envia e eu transformo em vídeo. Vamos lá? Este é o breve relato de uma visão que eu, minha família e uma outra família aparentada com a nossa tivemos de um OVNI que nós avistamos por um período de mais ou menos uns 5 a uns 8 minutos de aparecimento. No ano mais ou menos de 1980, aproximadamente, não me lembro exatamente a data, nós fomos passar férias no sítio de uns primos da minha mãe. Aí o que aconteceu? Quando nós estávamos lá, nós nos deparamos com essa visão desse OVNI. Mas tudo aconteceu assim. Nós fomos para lá de férias, né? E nessa época a localidade lá ela não tinha energia elétrica. Então a gente sabe que o ritmo do povo da roça, né? Do povo da área rural, vamos dizer assim, ele é totalmente diferente do ritmo da gente da cidade, né? A gente acorda, né, tarde com relação à hora que eles acordam. Quando nós chegamos lá na casa deles, a gente praticamente mudou a rotina deles. Por quê? Eles tinham horário de acordar com relação ao trabalho deles na roça. Eles acordavam em torno de 4 horas a 4h30. Talvez mais cedo até do que isso, 3 horas da manhã por aí afora. Porque eles lidavam com plantação, gado. Então quanto mais cedo eles acordassem para lidar com o trabalho debaixo do sol, mais cedo terminariam. Então a rotina de trabalho deles, quando nós chegamos lá no início, eles acordavam nesse horário, né, bem antes do sol nascer, muito antes, né, tomavam café e em torno de 9 horas da manhã estavam almoçando já. E 2 para 3 horas da tarde era a janta deles lá. Coisa que a gente estranhava bastante, entendeu? Porque nós sendo da cidade, o nosso costume era totalmente diferente. E na hora que o sol se punha atrás da montanha, né? A noite nem tinha chegado nele, ele já estava debaixo da coberta para dormir, para lidar com o trabalho no outro dia. E quando nós chegamos lá, a gente praticamente mudou essa rotina deles. E eles passaram a ficar acordados até tarde com a gente. A gente estava acostumado a dormir 10 horas, 11 horas da noite. Então eles passaram a ficar acordados com a gente. E quando a gente chegou lá, eles faziam caldo de cana pra gente, né, que a gente chama aqui popularmente de garapa. E a gente pegava esse caldo de cana, enterrava no meio do barro do brejo para ele gelar. E o bagaço a gente deixava secar. Por quê? Porque lá não tinha energia elétrica. A única luz que tinha disponível lá, ou você fazia uma fogueira ou você usava uma lamparina. E assim foram nossos dias lá. Eu não me lembro exatamente em qual dia que a gente pegou esse bagaço e fez uma fogueira. Começamos a fazer uma fogueira à noite. E naquela época, por a gente estar numa zona rural, a minha mãe, ela ensinava a gente a identificar a órbita dos satélites terrestres, né? Esse satélite mesmo aí de comunicação, esse satélite eletrônico que é colocado em órbita aí para telecomunicação, de televisão, telefonia e outros meios de telecomunicação. Então, por lá a iluminação ser precária, o céu era mais estrelado e a gente conseguia enxergar esses satélites passando como um pontinho muito fraco de luz, alaranjado, bem fraquinho, numa órbita reta e bem devagar no céu. Então, de maneira que todos os dias a gente estava sempre vigiando esses satélites quando anoitecia. E naquela época também era muito raro você ver um avião a jato. Não é igual hoje que você está sempre vendo eles cruzando o ar. E o que acontecia? Assim que anoitecia, mas o meu irmão, a gente ficava lá vigiando os satélites pra gente ver como é que era a órbita deles e tal. Curiosidade, né, de criança.
E devido ao céu ser mais estrelado, mais iluminado, né, com a luz natural própria dele, a gente via algumas estrelas cadentes também, mas a nossa diversão era sempre ali ficar procurando a luz, o brilhozinho fraco dos satélites. Aí eu me lembro que num determinado dia, a gente já tinha jantado, tinha feito essa fogueira enorme lá no quintal da casa. E como sempre, né, a gente ficava esperando a noite para vigiar os satélites lá. Se passasse algum avião, a gente ficava vigiando ele até ele sumir. Eu e meu irmão e as outras crianças também. Porque estávamos eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. E da outra família tinha o primo da minha mãe, a prima e mais 3 crianças. Então, quer dizer, no total foram 9 pessoas que viram o determinado objeto. E a gente tava lá no quintal, né, brincando lá em torno da fogueira e, como sempre, vigiando o céu. E essa localidade que a gente estava, ela tem um apelido de Pedra Redonda, tá? Ela é localizada no município de São José do Mantimento. E eu não sei se lá é distrito ou se é outra cidade. A única coisa que eu sei é que se chama Pedra Redonda. E ela é chamada assim porque, se você for olhar no mapa, tem 2 cordilheiras de montanha de pedra na localidade que a gente estava. E o sítio era num vale formado por essas 2 cordilheiras de montanha. E na ponta de uma delas tinha uma pedra redonda, muito redonda mesmo, parecendo um ovo de Páscoa. De tão perfeita que ela era, a circunferência dela, a esfericidade dela, foi apelidada de Pedra Redonda. E a gente sempre olhando para aquela pedra ali, né, aquela beleza natural ali. E foi quando, num determinado momento da noite, eu olhei para cima, né, eu tava olhando lá os aviões, os satélites e aquela beleza natural toda do céu. E eu vi passar voando. Saiu de um lado da cordilheira. Ele não decolou da cordilheira, já estava voando. Um objeto que parecia uma pedra de carvão incandescente. Mas ele era um objeto muito grande, do tamanho de umas 4 ou 5 casas. Não dá para precisar exatamente o tamanho dele, porque por causa da idade e a lembrança é muito vaga. Mas a única coisa que eu me lembro é o seguinte, que esse objeto, ele fez o trajeto dele de um lado ao outro dessa cordilheira muito devagar. E ele parecia uma pedra de carvão enorme, com alguns lugares pretos, né? Tipo como se fosse um carvão dentro da churrasqueira começando a pegar fogo. Alguns lugares pretos, outros já incandescentes, alaranjado, cor do fogo. Outros tipo meio cinza, como alguma coisa estivesse apagando, como se fosse um carvão estivesse apagando. E saía pequenas chamas de fogo desse objeto. E de vez em quando os lugares dele que estavam incandescente se acendiam, como se fosse uma combustão. Não sei explicar o que é aquilo. E ele girava em torno de si, mas não numa órbita ordenada. Ele girava todo, né, sem ordem pré-definida, vamos dizer assim. Ele não girava, por exemplo, como um peão que você lança no chão e fica rodando ali, né, só na horizontal. Ele girava todo desconcertado. E esse objeto, ele passou por cima de nossas cabeças. E ele saiu de um lado da cordilheira. E quando eu vi aquele objeto, eu puxei a calça do meu pai e falei assim: ô pai, olha ali, o que é aquilo ali? Aí o meu pai já sabia da nossa brincadeira, né, da gente estar lá vigiando o céu para ver os objetos da nossa curiosidade. Ele simplesmente virou assim: ah, é um avião que você tá vendo. Mas nem se importou em olhar o que é que eu tava mostrando. Aí eu olhei de novo pro objeto para ter certeza que aquilo não era avião. Eu falei com meu pai: seu pai, olha pai, não é um avião não. Aquele ali não é um avião. Aí que eu consegui a atenção dos adultos e do resto do pessoal para olhar. E quando eu olhei para aquele negócio, todo mundo olhou. Todo mundo ficou assim, espantado. O que seria aquilo? Aí, rapaz, todo mundo ficou olhando aquele negócio passar em cima da nossa cabeça, numa velocidade de metros por segundo. Ele não andava muito rápido. Ele estava andando assim na velocidade de metros por segundo. E ele deve ter demorado mais ou menos de uns 3 a 5 minutos, no máximo uns 8 minutos para atravessar o vale lá, onde a gente estava. E ele passou sobre as nossas cabeças no céu.
numa altitude não muito alta, não sei precisar, mas eu creio que não alcançava. Eu não devia alcançar nem uns 800 metros da ponta da montanha para cima. E ele passou por sobre nossas cabeças nesse movimento dele lento, com essa aparência, até sumir do outro lado da cordilheira. Todo mundo ficou se questionando: o que é aquilo, o que é aquilo? E o meu pai, né, tem essas lendas brasileiras que falam da Mãe do Ouro, né? Eu não sei muito exatamente o que é a Mãe do Ouro, mas meu pai ficou falando: nossa, a gente acabou de ver a Mãe do Ouro, que não sei o que isso é raro de ver e tal. Mas eu, na minha cabeça, eu sabia que ele não era Mãe do Ouro, tá? Não era um objeto com formato de alguma coisa mecânica. Por isso que eu falo OVNI. Ele era um objeto voador não identificado, tá? E hoje, das pessoas que viram esse evento, só 2 faleceram. Então tem 7 pessoas ainda vivas, que é o meu irmão, meu pai, minha mãe e as 3 crianças que lá estavam e juntamente com a gente viram aquele acontecimento lá, de uma coisa que a gente não soube identificar, não sabia o que era, né? Mas a gente tem certeza de uma coisa: todo mundo viu. E outro fato interessante: esse objeto ele não fazia barulho nenhum, não teve som, não teve barulho de turbina, não teve nada. Ele simplesmente passou em cima das nossas cabeças, tá? Não poderia ser um asteroide pela velocidade que ele estava e pela trajetória que ele fez, entendeu? Não era um asteroide. Ah, você confundiu isso com um asteroide. Não era. Com certeza não era um asteroide. O asteroide, quando ele entra na atmosfera, a velocidade dele é muito alta quando ele cai. E ele já entra com estrondo, né? Ele passa também com estrondo. Então aquele objeto ele não produzia barulho nenhum. Não tinha barulho naquele objeto. E não foi só uma pessoa que viu isoladamente. Foi um conjunto de várias pessoas, 2 famílias estavam envolvidas na visão desse objeto aí, tá? Então esse aí é o relato que eu tenho para passar para vocês. E foi dessa forma que aconteceu.